Sejam muito bem-vindos, quem está chegando. Renatinha, minha querida, que bom. Marina, Fátima, Eunice. Ô, gente, coisa boa estar aqui com vocês, né, para mais um momento aí de crescimento. Ana Paula, olha só que coisa boa, quanto tempo você, que saudade de você. Sandro, tá bem? Os meninos, tia Musa, querida, Davi também tá na área. Coisa boa, gente, muito bom estar com vocês aqui, né, para mais uma tarde aqui, para quem está ao vivo. Né, para quem está ao vivo é a tarde, porque para quem está pegando o vídeo depois, esse vídeo ele fica guardado aí no nosso perfil, né, no Instagram. Então, se tem alguém, pode ser que alguém não esteja vendo necessariamente à tarde, né, pode estar vendo à noite, de manhã, enfim, não importa o horário que a pessoa esteja vendo, mas agora nós estamos aqui ao vivo, online, né, hoje aqui esse vídeo hoje é dia 21 de maio, dia 21 de maio de 2020, e nós estamos aqui 17 horas. Oi, Jaque, saudade também, querida. Então, é muito bom nós estarmos aqui reunidos para mais esse tempo aqui, né? O tempo que nos foi dado para estarmos juntos aqui. Olá, Regina, Michele chegando aí também. Muito bem, grande Rodolfo, meu mentor. Vamos chegando, gente. Vai convidando as pessoas aí, vai anunciando para as pessoas que nós já começamos, né? Chama as pessoas aí, manda aí no aviãozinho, já repassa aí, ó, gente, vamos lá. Tá esperando o quê? Já começou, né? Então, às vezes a pessoa fica lá pensando que, né, perde-se no tempo, né? Na hora, deixa eu dar uma limpadinha aqui na minha câmera, rapidinho. Ops, ficou escuro, tudo escuro aqui. E agora pronto, agora ficou melhor. Tá? Olá, Raquel, querida. Tudo bom? Alexia, olha só que coisa boa, você por aqui. Muito bem. Paulinho, o querido Paulinho, tá aí na capital federal, né? Paulinho tá morando lá em Brasília. Muito bom estar com você aqui, Paulinho, também. Grande abraço para você. Olha, gente, hoje nós estamos aqui, né? Eu quero convidar você. A gente vai pegar um texto hoje, né? E esse texto que, como a gente tem feito, a gente vai dar uma mergulhada aqui nesse texto, tá? E eu vou já colocar aqui para que você abra a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia aí, né? Eu vou colocar aqui, então, o texto que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver a partir do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Sabe onde é que é o capítulo 5 do Evangelho de Marcos? É logo quando termina o capítulo 4, logo depois. Passou o capítulo 4, você não vai perder nada, vai chegar logo no capítulo 5. Né? Cheio de graça, né? Olha, então aqui a gente vai ver do versículo 24 até o versículo 34. Grande Dorinho, tá por aí, meu irmão. Maíse. Muito bem. É muito bom estar com vocês. Então nós estamos aqui, vamos seguir, né, sem mais delongas. Então pegue aí a sua Bíblia, né? Olha só, a Lê chegou. Às vezes demora, né, esse fuso horário lá da Itália para cá, mas a Lê sempre é uma presença aqui permanente, está sempre conosco. É muito bom estar aqui. Isso mesmo, Rodolfo. Rodolfo já pegou o espírito da coisa, ó. Capítulo 5 é antes do capítulo 6. Rapaz, esse cara é muito inteligente, esse Rodolfo, viu? Nem à toa que esse cara é meu mentor, rapaz, meu mentor. Então, estava sabido. Pega as coisas assim, ó, no ar. Ale, querida, um beijo para você. Olha, gente, esse episódio de hoje,
que a gente vai ver, né, sabe aqueles episódios assim, que eu já participei, né, muitos congressos, seminários, e aí quando eu chego num congresso, num seminário, e eu vejo lá, aí o preletor vai e pega o texto da mulher de fluxo de sangue. Aí eu fico imaginando assim, todas as vezes, né, eu digo, é hoje. Sabe por quê? Porque é um texto que, assim, eu já vi diversas reflexões sobre ele, diversas pregações, né? A pessoa pega o texto ali e vai fazer, então, ali toda uma pregação. E sempre que eu me deparo com esse texto, algo novo fala ao meu coração. É impressionante, é impressionante. E não foi diferente hoje, quando eu estava preparando aqui, né? Eu estava me preparando aqui, né? Eu pego a Bíblia, está aqui, ó, a Bíblia toda rabiscada. Aqui eu disse, não, essa palavra aqui hoje me chamou a atenção, eu preciso compartilhar essa palavra aqui hoje com as pessoas, e olha, isso vai acontecendo, e de repente é um avalanche de coisa, né, muito bacana. A palavra de Deus é muito viva, tá? Então eu quero convidar vocês para se deleitarem, né, com esse texto, tá? Então esse texto, ele traz, sim, algo que não foi à toa que Jesus, né, aconteceu aquele episódio, não foi à toa que os 3 evangelistas dos sinóticos, né, tanto Mateus, Marcos e Lucas, os 3 relataram esse texto. Esse texto está relatado nos 3 primeiros evangelhos. E assim, é algo que, né, você vai ver, você vai aproveitar. Hoje eu quero orar com você, então, para a gente começar a meditação desse texto. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra. Uma palavra viva, uma palavra contemporânea, uma palavra que se renova quando chega à nossa mente, ao nosso coração, e traz renovação em cada um de nós. Ó Pai, nós queremos com humildade olhar a Tua palavra, para que Tu possa trazer a cada um de nós, Senhor Deus, entendimento, possa trazer a cada um de nós a disposição para viver intencionalmente os princípios da palavra aqui contidos, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, olha, espero que você esteja aí, né, passando bem esse tempo, né? Então, é um tempo que nós estamos passando, cada dia é um dia menos. Nessa quarentena vai acabar, isso tudo vai acabar, a gente vai voltar ao normal, ou, como as pessoas estão dizendo, né, um novo normal. Vai ter um novo normal, então não importa qual normal você... Mas a gente vai voltar, assim, se vai ser normal, novo normal, como é que vai ser, não sei. Mas a gente vai voltar a se ver, a gente vai voltar a se abraçar, a gente vai voltar, né, a estar mais próximo, e eu não vejo a hora de tudo isso acontecer. Mas vamos lá. O texto é uma narrativa que eu vou ler hoje aqui, eu vou estar pegando com vocês a partir do Evangelho de Marcos, como está aqui, Marcos 5, 24 a 34. Tá? Como eu já disse, ele está lá também no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, e também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, são textos paralelos, sempre pode ter um detalhezinho ali, acolá. O Evangelho de Mateus, ele é, nesse episódio aqui, ele é bem mais reduzido, resumidozinho. Assim, o de Lucas e o de Marcos, eles se aproximam, afinal de contas, Lucas, ele escreveu o Evangelho muito baseado nos relatos de Marcos, tá? Então, muita coisa que está em Lucas é bastante semelhante e bastante, assim, na perspectiva com que Marcos olhava na pregação, na exposição do Evangelho para os gentios, tá? Mas esse texto, ele acontece em que contexto? Ontem, quem estava conosco aqui, ontem viu que a gente falou que Jesus estava ali, né, em Cafarnaum, e quando Jesus estava em Cafarnaum,
ele estava ensinando aos discípulos, às multidões, aos discípulos de João, e de repente chega um dirigente de uma sinagoga chamado Jairo, né, e com uma demanda que a filha dele estava morrendo. Então, esse foi o contexto. Jesus estava ali e Jesus levanta-se, então, e ele vai até a casa de Jairo, seguindo a multidão, porque a filha de Jairo, de 12 anos, estava à beira da morte, né? Então, justamente nesse contexto, quando Jesus está indo, né, tinha um problema ali seríssimo, e Jesus estava indo resolver um problema seríssimo. Jesus tinha parado tudo, tá? E estava indo em direção à casa de Jairo. Eis que, no meio do caminho, foi justamente quando estava indo nesse caminho, Jesus estava seguindo com uma missão muito importante, né? Jesus estava seguindo com uma demanda urgente, tinha uma coisa grave ali acontecendo. E justamente aqui, no verso 24, diz que Jesus foi com ele, uma grande multidão estava seguindo e comprimindo. Vê? Ou seja, uma grande multidão seguia e o comprimia. A turma, né, aquelas ruas estreitas ali em Cafarnaum, e está passando por aquele, né, a multidão está comprimindo. Tá? Então é uma situação muito típica daquele local. E aí, no verso 25, o verso 25 diz ali, né, estava certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Gente, olha, como eu tenho dito aqui todos os dias, a gente precisa, que a gente não está com muitas ferramentas nem nada, mas a gente precisa olhar os detalhes das palavras, né? O texto. Por que cada palavra foi colocada aqui? E aqui está dizendo que Jesus estava caminhando com a multidão, e ali, naquele lugar, havia uma certa mulher que 12 anos vinha sofrendo com a hemorragia. Olha, dá para aqui a gente inferir algumas coisas, tá? Então algumas coisas estão escritas, outras coisas a gente está inferindo. Isso aqui acontece à luz do dia, né, sob o sol, ali da Palestina, um sol causticante, tá? Então aquela mulher, ela está fazendo um esforço para estar ali. Depois a gente vai ver um outro aspecto, mas no mínimo ela está fazendo um esforço. A mulher vinha sofrendo de uma hemorragia há 12 anos. Ou seja, no mínimo, assim, por baixo, aquela mulher tinha uma anemia crônica. Né? No mínimo. A pessoa está com uma hemorragia há 12 anos, né? Via ali um fluxo de sangue, uma hemorragia há 12 anos. Aquela mulher devia estar fraca, mas ela vai até aquele local. Tá? E diz o texto, né, narra aqui que ela tinha 12 anos que estava sofrendo. 12 anos. A gente viu ontem, lembra que a gente viu ontem que a filha de Jairo, ela tinha 12 anos de idade e Jesus estava indo curar ela. Esse jogo de números aqui parece uma coisa quase que proposital, né? Aquela mulher estava sofrendo o mesmo tempo que a menina, de vida que a menina tinha. Embora a menina estivesse sofrendo severamente ali, à beira da morte, aquela mulher vinha sofrendo todo o período que a menina vivera. E o versículo 26, ele diz o seguinte: ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Gente, você imagina a situação dessa mulher, né? Uma mulher que já tinha tentado de tudo. Ah, tem um médico tal ali, vai atrás dele. Não deu certo. Ah, mas tem um outro especialista, não sei aonde, ali na Galileia, vai lá, não deu certo. Ah, tem outro em Decápolis. Ela ia em Decápolis, não dava certo.
Ah, aqui em Cafarnaum tem um cara que é muito bom. Também não deu certo. E aquela mulher, ela já tinha tentado de tudo. A palavra não está dizendo que ela já tinha tentado, não. Ela tinha tentado de tudo. Ou seja, era uma pessoa perseverante, aquela mulher. Renatinha, querida, que bom você aqui com a gente. Beijo grande para você e para André. Olha, aquela mulher tinha tentado absolutamente tudo. Aquela mulher tinha gasto absolutamente tudo. E o detalhe do texto diz que, em vez de melhorar, piorava. Olha, uma pessoa que está tentando de tudo, em vez de melhorar, piora. Essa pessoa, né, uma pessoa comum nessa situação, é uma pessoa que está prestes a desistir. A desistir. Imagina, você tenta de tudo, já gastou de tudo, mas aquela mulher, não. O verso 27 e o 28 diz que, né, dá uma pista para a gente que aquela mulher já tinha ouvido falar quem era Jesus. Aquela mulher já tinha ouvido sobre o que Jesus vinha fazendo nas regiões ali. Aquela mulher, ela sabia de quem se tratava. Olha o que diz o verso 27. Quando ouviu falar de Jesus, ou seja, ela ouviu falar que Jesus estava ali, ela deve ter visto aquela multidão, né? Entra na cena, vamos lá. Né? A palavra-chave que eu sempre falo aqui, entra na cena, imagina a cena. Não fica vendo de fora não, entra na cena. Chega na cena. Está vindo uma multidão, aquele negócio todo, multidão é barulhenta, né? Aquela situação, multidão é uma coisa barulhenta. E aquela mulher ouve, né? Porque Jesus tinha acabado de atravessar estava na beira na margem do lago, né? Aquela euforia, e aquela mulher ouve falar que é Jesus que está ali. Poxa, aquela mulher, né, cheia de perseverança, aquela mulher que não tinha desistido, já tinha gasto tudo, mas disse, eu tenho uma esperança ainda. Esse cara aqui, ó, ele é poderoso. Aquela mulher, ela confiava em Jesus de uma maneira tal, invejável, né, a confiança daquela mulher, porque o verso 27 diz assim, ela ouviu falar que Jesus estava ali, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Gente, olha, isso aqui, no mínimo, a gente pode, né, ver o seguinte aqui. Aquela mulher, ela aproveitou a oportunidade dela. Existia ali uma oportunidade, ela disse, opa, eu vou perder isso aqui e vou dar. Jesus, eu estou ouvindo Jesus. E aí, aquela mulher, ela tinha, né, ali obstáculos na frente dela. Mas ela tinha uma confiança tão inabalável, que ela disse o seguinte, né, o verso 27 diz que eu vou tocar no seu manto. E ela diz no verso 28, porque ela pensava, se eu tão somente tocar no seu manto, ficarei curada. Percebe qual era o sentimento daquela mulher? Ela disse o seguinte, ela disse, opa, agora chegou a minha vez. Ninguém me segura. Eu estou aqui fraca, no sol, anêmica, sangrando, né? E outros problemas mais. Aquela mulher tinha todos os motivos para ter desistido, estar em casa murmurando, ou alijada, mas ela disse o seguinte, não, eu vou lá. Eu sei que se eu, ao menos, tocar nas suas vestes, ao menos, ela disse, eu vou ficar curada. Não é assim, eu vou ter uma esperança, eu vou ter uma possibilidade, quem sabe. Não. Aquela mulher disse, se eu apenas tocar no seu manto, ficarei curada. Gente,
Aquela mulher, ela teve mais fé do que eu e você, tudo aqui junto. Desculpa falar da sua fé, mas é assim que eu sinto. É assim que eu sinto, né? Naquele momento. Porque aquela mulher, ela não pensou só numa possibilidade. Ela disse, agora chegou a minha vez e eu vou ficar curada. Né? Aquela mulher sabia. Ela sabia. Ela sabia que existia ali, né, uma convicção tão grande nela que foi capaz dela vencer todos os obstáculos. Porque é o seguinte, quais são os seus obstáculos, muitas vezes, para perseverar? Quais são os seus obstáculos, muitas vezes, para ver, para tentar alguma coisa? Aquela mulher, ela tinha muitos obstáculos. Tinha uma multidão. Olha, não era fácil. Diz que a multidão comprimia. A multidão não era aquela multidão meio dispersa, comprimindo. E ela precisava. Ela diz assim, ó, se ela dissesse assim, ó, se eu pelo menos eu sentir o cheiro de Jesus, qualquer coisa. Mas aquela mulher, ela disse assim, se eu ao menos tocar. E ela vence todos os obstáculos. Ela vence a sua fraqueza, a sua debilidade. E o verso 29 diz que imediatamente, vê? O verso 29 diz que imediatamente cessou a sua hemorragia. Ou seja, aquela mulher ainda estava sangrando. Imediatamente cessou. Não é assim, ela está melhor agora, está ali porque ela está melhor. Não, imediatamente cessou a hemorragia. Ou seja, ela devia estar sangrando naquele momento. Né? E ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Foi o que ela sentiu. E aí agora vem, né, uma outra parte dessa história. Vê que coisa fantástica. Né? Uma fé inabalável, uma convicção, um esforço, uma perseverança, uma determinação, e tudo aquilo recompensado. Aquela mulher estava vitoriosa. Ela podia sair dali e ir para casa. Era o que ela acreditava. Olha, Jesus está muito ocupado, Jesus está indo fazer ali. Jesus está simplesmente indo curar uma menina que está morrendo. Aquela mulher tocou e deu as costas. Ela disse, ó, já fiz aqui, eu já... Né? Ela correu para o abraço. Mas só que aconteceu uma coisa aqui. No verso 30, que é o seguinte. O verso 30 diz que Jesus percebeu que alguém tocou nele diferente. Sabe por quê? Jesus percebeu, olha só o que diz o verso 30. No mesmo instante, Jesus percebeu nele, né, que dele havia saído poder. Ele vira-se para a multidão, Jesus para tudo. Jesus vira-se para a multidão e pergunta: quem tocou no meu manto? Gente, entra na cena. Entra na cena. Chega lá. Né? Veste aquelas roupas. Se sente agora aí. Aquelas roupas assim, com lenço na cabeça, né? Aquela túnica, sandália. Se sente na cena. Entra naquela cena lá. Eu quero você lá dentro. Eu quero você lá em Cafarnaum. Entrando naquela cena. E vendo. Jesus dizendo assim, opa, para tudo. Sabe por que isso acontece? E aí eu vou dizer para você. A questão é que Jesus percebe quem está andando do lado dele só como multidão. Porque tem muita gente andando como multidão. Efeito manada, sabe? Efeito manada é assim, está todo mundo indo, eu vou também. É uma moda nova, agora é uma onda nova, um barato novo, né? Tá todo mundo curtindo, eu vou curtir também. Tá todo mundo seguindo, eu vou seguir também. Tem muita gente assim, na internet e tudo. Então tem muita gente que está seguindo
como multidão. A diferença é que Jesus percebe quem está como multidão ou quem está ali cheio de fé. Jesus percebe a fé daquela mulher. Jesus sentiu naquele momento, olha, tem uma pessoa aqui que está aqui por um outro propósito. Tem alguém aqui, porque eu sei que de mim saiu o poder, foi o que Jesus disse, né? E ele perguntou, quem tocou em mim? E o versículo 31 é muito interessante, né? Quando diz, quem tocou em mim? Porque os discípulos não entenderam aquilo ali. Não entenderam, né? Os discípulos disseram o seguinte, quem tocou no meu manto? Foi o que Jesus perguntou, né? Porque os discípulos, no versículo 31, eles disseram assim, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta quem tocou em mim? Eu acho que aqueles discípulos naquele momento disseram o seguinte, deve ser o sol na muleira, né? Mestre, como é que é esse negócio? Todo mundo, os discípulos, né, não perceberam, não pegaram ali não, né? No texto paralelo em Lucas, diz que as pessoas todas negaram. Quando Jesus disse, quem tocou no meu manto, todo mundo, né? Aí você imagina assim a cena, todo mundo, opa, eu não. Porque Jesus deve ter. Jesus estava indo e parou. Jesus para. Jesus estava com uma missão urgente. E Jesus para. E no Evangelho de Lucas diz que as pessoas começaram a negar, um bando de frouxo, né? Viram Jesus brabo. Jesus sério. Brabo não, Jesus devia estar sério. Sabe por quê? Jesus devia estar sério ali? Sabe por que Jesus parou? Porque, aí sou eu que estou dizendo, tá? Aí é Jesus que está dizendo. Eu acho que Jesus parou ali, porque ele podia seguir. Ele podia dar uma piscada de olho, ele podia olhar para a mulher assim, né? Ele sabia, ele olhava para a mulher, piscava o olho, dava um joinha e seguia até a filha de Jairo. Mas não. Jesus para. Sabe por que ele parou? Ele parou para ensinar para aquela multidão. Ele parou para ministrar na vida dos discípulos. Ele parou para ministrar na sua vida hoje. Ele parou para ministrar na minha vida. Ele parou ali para que isso ficasse escrito aqui, né? E a gente pudesse hoje estar falando sobre isso. Foi para isso que Jesus parou. Ele podia ter seguido, o milagre já tinha acontecido. O problema já tinha sido resolvido, ele estava indo resolver outro problema. Mas não, Jesus para. Para tudo. E o verso 32 diz assim, Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Jesus fica olhando assim ao redor, né? Olhando, rosto por rosto. As pessoas se afastaram, né? Porque a multidão estava comprimindo. E quando Jesus para tudo, quem tocou em mim? E todo mundo, eu não, todo mundo se afastou assim, né? Dá para ver aquela rodinha se abrindo. A rodinha se abriu. E o verso 32, aqui, o verso 32 diz que Jesus continuou olhando ao seu redor. E o verso 33 vem aqui o ápice desse encontro. O ápice desse encontro. Olha o que diz o verso 33. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Gente, olha, vamos pegar aqui atenção, né, em cada uma dessas palavras. No texto paralelo, lá em Lucas diz que aquela mulher, ela se deu conta de que não passaria desapercebida e na presença de todos contou o seu motivo. E aí eu vou explicar um pouco para vocês por que isso. Aí a gente tem que aqui
fazer um parêntese e pegar um pouco do contexto histórico, tá? Porque aquela mulher, ela podia, né? Jesus não queria constranger ninguém. Jesus deu uma oportunidade para ela testemunhar. Ela estava com medo pelo seguinte: existia uma lei, né, ali, uma das leis cerimoniais do povo judeu, que diz o seguinte: uma pessoa, qualquer pessoa que tenha uma doença de pele, né, as doenças de pele eram doenças contagiosas, ou doença de sangue, doença de sangramento, essa pessoa tem que ficar afastada. Assim existiam as colônias de leprosos, existiam as outras colônias de pessoas sangrantes, existiam os lugares, aqueles lugares, as pessoas ficavam em cavernas, as pessoas não podiam se aproximar. E se aquela pessoa se aproximasse, ela tinha que avisar que estava se aproximando, porque se ela chega perto de alguém, ela poderia ser apedrejada até a morte. É isso que dizia, né? Ela estava, né, numa situação ali de que, olha só, até as mulheres, na época da menstruação, elas tinham que ficar isoladas, porque era sangue. Sabe por que isso? Agora também, né, tem a questão uma questão sanitária, porque você sabe, né, as leis cerimoniais, elas serviam para isso. As pessoas, o sangue é por onde se transmite a maior quantidade de enfermidades, de doenças, de vírus, bactérias, enfim. Né? E as pessoas ficavam... Porque isso é um costume que vinha desde o deserto. Porque se a doença fosse passando de uma pessoa para outra ali, rapidamente, né? Imagina, tem uma doença ali, um vírus, uma bactéria, dizimava o povo todo. A gente hoje está todo mundo aqui no isolamento, né? Sem nem tocar um no outro, parará. Né? Imagina a pessoa sangrando. A pessoa sangrando tinha que ficar isolada. E aquela mulher, se ela estava sangrando há 12 anos, aquela mulher estava marginalizada há 12 anos. Aquela mulher, se a multidão descobre que aquela mulher está no meio da multidão, aquela mulher era para ser apedrejada imediatamente. Que ela estava botando todo mundo em risco. Imagina hoje em dia, né? Você passa ali no supermercado, chega no supermercado, aí tá alguém sem máscara e dá um espirro. Você imagina a cena hoje, como é que é? As pessoas saem correndo, né? Não é assim que está hoje, né? A pessoa está sem máscara e dá um espirro. Numa fila do supermercado. Pronto, era aquela mulher aqui. Ela não podia. Aquela mulher não podia estar ali. Mas Jesus dá para ela, assim, a oportunidade dela se, né, revelar. Aquela mulher estava com muito medo. Aquela mulher estava morrendo de medo de estar ali. Né? Mas diz o texto que ela, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Toda a verdade. Qual foi a verdade que ela contou? Ou seja, dá para você perceber, contou toda a verdade, significa que ali começou uma conversa. Jesus para tudo, a mulher se identifica e Jesus começa um diálogo com aquela mulher. E aquela mulher vai contar toda a verdade. Eu fico imaginando aqui, para mim, toda a verdade é mais ou menos, sabe o quê? Aqui, tudo que estava escrito antes, sobretudo no versículo 28. Ela dizer, olha, eu só fiz isso porque eu estou sofrendo há 12 anos. Eu já gastei tudo que eu podia. E eu tinha uma convicção. A verdade era essa. Eu tinha uma convicção. Eu tinha convicção, o que está explicado no verso 28. Eu pensei, porque eu sabia que se ao menos eu tocasse na orla do seu manto, eu tocasse no seu manto, eu não ia tocar em você, nem tocar em você, porque eu não podia tocar em ninguém. Aquela mulher sabia dos limites dela.
Mas se eu tocasse, no mínimo, no seu manto, eu seria curada. Por isso que eu fiz isso. Agora, essa mulher não fez isso com arrogância, com prepotência. O texto diz que ela fez isso prostrada aos pés de Jesus. Prostrada aos pés de Jesus. Adorando a Jesus. Como quem diz, mestre, eu não queria interromper, eu não queria parar, eu sei que você está ocupado, mas eu estou aqui, e ali fica, né, está tendo uma conversa. E Jesus gasta um tempo com aquela mulher, conversando com aquela mulher. Sabe o que eu fico imaginando aqui agora? A gente está lá dentro da cena, né? Está na cena. A multidão, nem todo mundo está ouvindo tudo, está ali perto, ninguém está com microfone nem nada. A multidão, deve ter gente lá reclamando, por que parou? Parou por quê? Vamos andando, segue. A menina está morrendo. Eu fico imaginando como é que estava Jairo naquela situação. Jairo devia estar se contorcendo, né? Ali. Nervoso, olhando, né? O tempo passando. Olhando não, porque não tinha relógio de pulso, não. Mas ele estava ali, ele olhava para o sol, assim, o sol já estava se movendo. Ele devia estar angustiado. O tempo passando e Jesus está ali, conversando com aquela mulher. Jesus está dialogando, a mulher contando a sua história, contando que já tinha gasto tudo com o médico, contando que já tinha tentado de tudo, contando como ela estava sofrendo, que o texto diz que ela sofria muito, ela vinha sofrendo muito, né? E aí, no verso 34, Jesus, ele simplesmente, ele diz o seguinte: filha, a tua fé te curou. Em algumas versões diz, a tua fé te salvou. Foi pela fé. Você recebeu pela graça do meu Pai através de mim. Né? Foi dado a você pela graça, mas você recebeu pela fé. Esse é o movimento. O movimento é esse. É dado pela graça e recebido pela fé. E aquela mulher, Jesus ressalta, foi a tua fé quem te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Eu fico imaginando, quem não gostaria de ouvir isso na sua vida? Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. O problema acabou. Você está curada. Percebe? Percebe a grandiosidade disso aqui? E aí, né, quando termina, depois seguiu, né, o texto lá, parará, fui lá para o Jairo e tudo mais. Mas esse foi o encontro com aquela mulher. Uma mulher que não tem nem o nome aqui, não diz o nome, não tem o nome dela relatado. Mas eu fico pensando qual lição que você tira dessa história hoje. O que você tira isso para a sua vida? Eu quero dizer algumas coisas hoje aqui para você. Em primeiro lugar, não importa, né, o tamanho da sua adversidade. Você está vivendo uma adversidade qualquer? Há uma semana? Há 50 dias? Há um ano? Há 2 anos? 10 anos? 12 anos? Há quanto tempo você está sofrendo por alguma necessidade? Talvez você tenha alguma coisa que você já tentou de tudo. Talvez você tenha algum problema que você já gastou muito dos seus recursos, tal qual aquela mulher. Eu quero dizer para você hoje o seguinte: olha, muitas vezes, né, existem pessoas que vão até Jesus depois de tentar de tudo. E talvez aquela mulher ela tinha motivo para tentar de tudo, porque Jesus apareceu naquela época ali. Ela sofria muito antes de Jesus ter aparecido. Mas não deixe para procurar Jesus depois de tentar de tudo. Você pode procurar Jesus.
antes de tentar de tudo. Mas se você já tentou muito, você pode se chegar até Jesus. É preciso perseverar, mesmo que você já tenha tentado de tudo. Talvez a sua postura, o seu posicionamento precise ser diferente. Não de lamentação, mas de convicção. Você vai determinado hoje dizer, eu vou ao menos tocar na orla das vestes de Jesus. Você hoje, nós hoje temos um livre acesso. Nós estamos com Jesus 24/7, todos os dias, todas as horas. Nós podemos recorrer a Ele a todo momento. Eu não posso me intimidar com adversidades. Quais são as suas adversidades? Talvez você esteja se sentindo fraca. Aquela mulher estava fraca também. Talvez você tenha obstáculos ali que impedem. Aquela mulher tinha obstáculos, a multidão. Talvez o engano de você achar que... tem gente que pensa assim, Deus tem coisas mais sérias para tratar. Aquela mulher sabia que Jesus tinha coisa séria para tratar. E mesmo assim, ela depositou a fé em Jesus. Não se engane. O Senhor, Ele é onipresente. Ele não está tratando de absolutamente nada que não possa tratar da sua dor também. Todo encontro, a gente viu aqui que produz uma transformação. E aqui, aquela mulher produziu uma transformação, que está relatado no último versículo. Aquela mulher teve paz e foi liberta do seu sofrimento. Quem não quer isso? Então, meu querido, minha querida, hoje, olhando para esse texto, olhando para essa história, eu fico vendo a soberania de Jesus, fazendo um mix com essas duas histórias. Ontem a gente viu a história de Jairo. Essas histórias estão muito juntas. E a história junta, mas traz uma coisa assim, uma curiosidade muito interessante, que é o seguinte. Jairo tinha um problema que era urgente e precisava ser tratado naquela hora. Quero falar um pouco sobre a soberania do Senhor. Era um problema urgente, caso de vida ou morte, que precisava ser resolvido naquela hora. E Jesus deixou para depois. Jesus deu um tempo ali. Sabe por quê? Vê o inverso. Aquela mulher tinha um problema crônico. E que ela já tinha esperado tanto tempo, ela podia esperar mais um pouquinho. Ela podia esperar Jesus ir até a casa de Jairo, resolver lá o problema e voltar. Aquela mulher já tinha esperado tanto. Ela podia esperar. Mas só que Jesus resolveu o problema dela na hora. Isso é soberania. Um problema que eu classifico como urgente, tem que ser resolvido agora, o Senhor responde depois. E um problema que talvez possa ficar para depois, porque já esperou tanto, Ele resolve na hora. Eu preciso me colocar diante de um Jesus que é soberano. Não é conforme o jeito que eu acho que tem que ser. Quantas vezes a gente reclama, a gente julga, a gente quer determinar as coisas para Jesus, quando tudo o que a gente precisa, tão somente, é depositar nele uma confiança, uma esperança, fé que aquela mulher depositou. Aquela mulher, ela teve uma convicção, ela teve um senso de oportunidade, ela teve uma postura. E isso ensina para mim e para você.
quanto a Jesus, ele que vai saber como é que ele vai fazer, na hora que ele vai fazer. Né? Ele pode fazer impondo as mãos ou de costas. Jesus fez um milagre aqui de costas. De costas. Sem olhar para aquela mulher, ele fez o milagre. Então, gente, eu não preciso ficar medindo a ação de Deus. Eu tenho que medir a minha postura. Como é que eu tenho me posicionado diante de Deus? Eu tenho me posicionado com perseverança. Eu tenho me posicionado com esperança. Eu tenho me posicionado com fé. Esse é o nosso papel. O restante, o Senhor fará. Tá bom? Eu quero orar por você agora. Orar pela sua vida. Que você possa colocar agora diante de Jesus. O que é que tem sido, talvez, o teu problema? Né? A tua dor. O que é que tem sido aí o teu motivo de angústia, talvez? O que é que tem sido o teu motivo que te leva a perseverar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos porque Tu és poderoso. Ó Senhor Deus, nós queremos olhar para esse texto e ver, Senhor Deus, nos apropriar desses princípios, desses ensinamentos, como algo que é capaz de transformar a nossa realidade, algo que é capaz de transformar a minha vida, a minha situação, capaz de transformar a situação, Pai, de cada uma pessoa que está aqui nesse momento, participando, Senhor Deus, desse estudo também. Seja ao vivo ou depois, em outro momento, mas que Tu possa estar agindo na medida da fé, na medida da convicção, da perseverança. Vem, Senhor Deus, e ministra a cada um desses corações. Para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. É isso, então. Esse é o nosso encontro de hoje, né? O encontro que Jesus teve e que está aqui relatado nas Escrituras, que eu espero que você tenha aproveitado, tenha curtido, que você tenha aqui se apropriado também desses princípios para a sua vida, tá bom? E dizer que nós estamos sim aqui diariamente, né? Segunda a quinta, nós estamos com sempre um estudo bíblico, tá? E amanhã, sexta-feira é dia de tirar as perguntas que estão na cesta. Tá? Então as perguntas estão sendo colocadas lá na cesta. Você coloca aí, você faz a tua pergunta, tá? Coloca uma pergunta, traz uma pergunta. Amanhã nós estamos respondendo. Já recebi algumas perguntas aqui para amanhã. Perguntas interessantíssimas. Tá? Então, a gente vai amanhã responder aqui algumas perguntas que as pessoas têm feito. Tá? Então, se você tiver alguma pergunta, coloca aí, entra aí no nosso Instagram, da Anglicana ZN, coloca lá a tua pergunta, tá? E amanhã eu vou responder, vou dedicar o tempo aqui para responder alguns questionamentos, né? Relativos, obviamente, a questões segundo a visão da palavra, segundo as Escrituras. Eu vou trazer aqui algumas curiosidades, né? Tem pessoas perguntando, olha, cada pergunta é muito massa, né? Muito legal, e eu quero amanhã, então, ter esse tempo aqui respondendo as perguntas. E de segunda a quinta, na próxima semana, nós fecharemos o mês de maio, vamos fechar, né? Temos os últimos encontros aí, temos alguns encontros com Jesus, né? Só dando para vocês aqui um spoiler, né? Deixa eu ver se eu estou aqui com a listagem. Hoje eu preparei, né, todos os encontros que a gente tem aí para a próxima semana, né? Depois a gente tem, sabe, os encontros que a gente tem na próxima semana? Vê só, a gente vai ter o encontro de Jesus com Pilatos, a gente tem o encontro de Jesus com Tomé, a gente tem o encontro de Jesus com Pedro depois da ressurreição, a gente tem o encontro de Jesus com Paulo no caminho de Damasco. Tem coisa muito bacana vindo por aí, né? Então na próxima semana nós vamos ministrar
mais uma, né, a continuação dessa série de encontros de Jesus, né, encontros com Jesus, tá bom? Então que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que o amor de Deus esteja no seu coração, a paz de Jesus lhe dê a paz e a direção do Espírito Santo dirija a sua vida. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre você, sobre a sua casa, hoje e eternamente. Amém. Gente, um beijo no coração, todos vocês. Hoje, daqui a pouco, às 19 horas, fazer aqui um merchan, às 19 horas, né, minha querida esposa, Denise, vai estar lá com o pessoal da... vai estar hoje falando sobre intercessão. Jesus hoje vai estar lá, hoje, né, logo mais, às 19 horas, Jesus vai estar, Denise vai estar aí numa live falando sobre intercessão, sobre o poder da intercessão. Então você também deve, convidada a estar logo mais aí, né? Quem segue Denise lá no Instagram dela, Denise M. Vasconcelos, com 2 L's. Então, o pessoal da Igreja Nova Vida, hoje, né, o pessoal da Igreja Nova Vida, Igreja Anglicana Nova Vida, né, a partir das 19 horas, tá bom? É isso aí. Isso, a Michelle está botando, ó, da Nova Vida, isso mesmo, tá, é no Instagram da Nova Vida, né, IA Nova Vida. IA Nova Vida, Igreja Anglicana Nova Vida, e com Denise, hoje às 19 horas, ela vai estar lá, tá bom? Então estaremos lá também. Um beijo no coração de todos vocês, amo vocês, até amanhã.